Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dar uma dica de leitura super bacana. Se você aí nasceu nos anos 90 ou já estava nascido nessa época, curtiu essa época como ninguém, vai se identificar com esse livro. E o livro dessa vez é o livro do escritor Danilo Noje, que tem um canal aqui no YouTube, o Canal 90, e o livro é o livro Como Eu Sobrevivi aos anos 90. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Mas, antes de começar, se você aí ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem mandar sugestões de temas, de vídeos, pedidos de orientação, receitas, histórias e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporém@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E, como eu falei, o Danilo, ele é youtuber e no canal dele, o Canal 90, ele fala sobre diversas coisas do mundo que aconteceu, sobre moda, comportamento, TV, cultura pop, quadrinhos e um monte de coisa, tudo lá dos anos 90. Eu nasci em 1985, então muitas das coisas que ele conta nesse livro eu vi acontecer. Uma coisa que eu gosto de falar bastante é que, apesar de já ter passado dos 30, o que não, eu particularmente não acho muito legal, mas eu gosto de ter nascido na década que eu nasci, porque afinal de contas eu vi o nascimento da internet, e isso eu acho uma coisa muito legal. Já que eu não vi o nascimento do telefone, eu vi da internet e eu acho isso bacana. Então, sendo da geração millennial, eu super me identifiquei com várias das situações que ele coloca aqui no livro. E realmente, como o título já diz, você termina o livro pensando: como eu sobrevivi aos anos 90? Porque realmente, quem viveu sabe. Os anos 90 foram anos temerosos. Muita coisa sinistra aconteceu na TV, coisas sensacionalistas, coisas que hoje parece até filme de madrugada. E muitas coisas, com certeza, você vai se identificar. Logo no começo, ele já vai falando sobre os programas de TV, Bom Dia e Companhia, Show da Xuxa. É muito legal porque eu assistia tudo isso. Naquela época era muito bacana porque, diferente de hoje, a TV aberta ela era recheada de programas infantis, então, independente do horário que você estudava, se você estudasse de manhã, tinha programa a tarde inteira de desenhos. Se você estudasse à tarde, tinha programa de manhã com desenhos. Então, a televisão aberta, ela era muito boa para criançada. Eu cresci com diversos desenhos muito bacanas. Um deles tá aqui na minha camiseta, que é o Tom e Jerry. Mas, nossa, eu adorava tanto os animes que passavam na manchete, quanto os desenhos do SBT, quanto os programas da cultura que tinha aqueles bonequinhos de massinha. E é muito legal que ele vai falando sobre cada um deles, sobre as brincadeiras de rua. Infelizmente, a geração de hoje não sabe, e acho que nem vai saber tão cedo, como é poder brincar na rua com tranquilidade. O máximo que dá pra brincar é em quem mora em condomínio e olhe lá. Mas na minha época eu tive esse benefício, eu tive essa boa sorte de nascer numa época onde eu ainda podia brincar na rua, e mesmo que fosse aquelas travessuras de tocar a campainha e sair correndo, brincar de cada macaco no seu galho, estrela nova cela e um monte de outras brincadeiras que ele vai contando as regras. Então, para os meninos que jogavam taco, apesar de ser mais uma brincadeira de meninos, uma coisa que eu adorava era jogar super trunfo, que era figurinha. Então ele conta até do macete de lamber a mão para grudar mais figurinha, e isso era muito divertido, essas trapaças, e ele vai contando tudo isso. Então é uma viagem no tempo. Cada vez que eu li esse livro no metrô, volta e meia eu ficava sorrindo sozinha ou dava risada, lembrando de alguma coisa que aconteceu igual na minha vida. Aí, uma das coisas que eu lembro muito era justamente quando tinha festa em família, tinha evento, casamento, e atolava todo mundo, enquanto cabia a gente, juntava todo mundo e ia dentro de um carro só. Hoje em dia isso é proibido, mas nos anos 90 isso era uma coisa muito comum.
perdi as contas de quantas vezes eu andei no porta-malas. Então, nesse trecho ele fala assim: muita coisa mudou dos anos 90 pra cá, mas trago verdades. Nós já não somos mais corajosos e destemidos como éramos. Viver naquele tempo era uma aventura digna de sessão da tarde, como aquela cena da molecada descendo a ladeira de carrinho de rolemã em Um Menino Maluquinho. Hoje tudo é proibido, tudo é mortal, tudo dá alergia ou fere as leis e os bons costumes. De repente, o glúten ficou mais perigoso que um shot de clorofórmio. Meu filho nasceu há pouco tempo e bem antes disso eu já tinha lá um bebê conforto devidamente preparado para carregá-lo. O bebê conforto tem mais especificações de segurança que um submarino. Para falar a verdade, tenho inveja do bebê conforto do meu filho. Alguém deveria fazer uma versão gigante desse equipamento e colocar no shopping. Enquanto a mulher vai alegremente estourar o cartão de crédito, eu fico descansando no bebê conforto para bebês gigantes. Mas, como eu dizia, antigamente as coisas eram bem mais interessantes. Cadeirinha, bebê conforto, assento de elevação, nada disso nem tinha sido inventado ainda. Quando todo mundo nasceu dos anos de 90 pra cá, só tinha mato nessa área de cuidado com as crianças. A criançada ia no banco da frente mesmo e sem cinto de segurança. Cinto era só usado quando a pessoa que estava dirigindo via o guarda. Aí nossos pais, muito responsáveis, mandavam todo mundo colocar o cinto rapidamente num gesto de desespero. Era quase uma prova do domingo legal, faltavam só as bexigas e o liminha com apito. Já no banco traseiro, o cinto só existia na calça das crianças quando era o caso. E afinal de contas, para que cinto de segurança se o lugar mais seguro do carro era o porta-malas? Quanto mais crianças ali, mais divertido. E até mais seguro, porque a gente ia tão apertado que ninguém corria perigo de ficar solto no carro. Aliás, antigamente, carro não tinha limite de 5 pessoas não. O limite era conseguir fechar a porta. 3 na frente, 6 atrás, fora o cachorro e a forma de pavê que minha mãe me obrigava a segurar. Ir sentado no colo de irmão, primo e do coleguinha geralmente era motivo de discórdia e pequenas agressões durante toda a viagem. Não tinham inventado bullying ainda. E isso era muito verdade. Nossa, quantas vezes eu não fui no porta-malas apertado com todas as minhas primas e era muito divertido, meu Deus. Por incrível que pareça, eu lembro disso com muita saudade, nenhum desespero. E ainda, falando sobre essas coisas que hoje em dia são impensáveis, o meu pai era fumante. E eu ia comprar cigarro para ele de vez em quando. Não tinha essa coisa de não vender cigarro ou bebida alcoólica para menores. E aí ele fala assim: se hoje em dia você é um jovem rebelde e fica irritado quando sua mãe pede para você ir no mercado comprar leite, macarrão ou pior, molho de macarrão, saiba que as crianças dos anos 80 e 90 tinham missões bem mais árduas, viu? Nossos pais, tios e até mesmo o vizinho tinham o peculiar costume de nos mandar buscar cigarro e cerveja nos botecos mais obscuros da cidade. Eu lembro que naquela época tinha muita quitanda. Eu não sei que fim levou, mas não existe mais quitanda em lugar nenhum. Mas eu sempre ia no bar ou na quitanda. Hoje em dia, esses nomes estão meio que em desuso. Para sobreviver a esse período histórico, tive que decorar as marcas de cigarro e cerveja. Chegou uma época que eu manjava mais do que meu pai, eu acho. Abrindo um parênteses aqui, eu fazia coleção de caixinha de cigarro. Tinha diversas marcas e a gente fazia coleção. A gente achava na rua, pegava e guardava e às vezes até trocava as repetidas. Pra vocês terem noção da loucura dos anos 90. Cada ida ao boteco era uma sensação ao mesmo tempo ruim e boa. Ruim porque era um ambiente bem hostil para um molequinho com cara de inocente como eu. Boa porque você sobrevivia àquilo. Mas com o tempo a gente se acostuma e até vira amigo dos alcoólatras. Havia alguns figuras que, muito prestativos, ofereciam pra gente tomar um golinho da espuma da cerveja. Eu sempre neguei com a desculpa que estava doente. Na semana seguinte, lá estavam eles me oferecendo catuaba. O que explica muitas das coisas que a gente vê hoje em dia. Eu vejo, infelizmente, muitas pessoas da minha idade, da minha geração, com problemas com álcool. E realmente álcool era uma coisa que os adultos, sim, compartilhavam com as crianças. Eu mesma dava umas bicadinhas na cerveja do meu pai. Olha que coisa feia, mas é real. E o meu pai, ele tomava uma bebida todos os dias que era Cuba Libre. Se você não conhece aí, a receita, pelo menos que meu pai fazia, era um copo, colocava 2 dedos de rum Bacardi, carta ouro, completava ele com Coca-Cola, colocava limão e gelo. E aí, pra vocês terem noção,
criança eu já sabia fazer essa bebida. É um drink que eu sei fazer desde criancinha e de vez em quando eu ia levar o copo cheio pro meu pai, aí o copo começava a derramar e você dá aquela bicadinha pra não cair, né? Porque é feio. E, infelizmente, é uma das coisas que aconteceu nos anos 90, das coisas obscuras, que hoje eu super desaprovo e com certeza, se eu tivesse um filho, eu não deixaria isso acontecer com ele. Outra atividade não muito agradável na época era quando minha mãe me mandava ir no bar chamar meu pai. Botecos são, sei lá, clubes muito distintos para os homens. Era uma coisa realmente importante na vida social deles. Existe um risco inerente em retirar o homem do seu habitat natural. E isso é uma coisa que eu percebo que caiu meio que em desuso. Hoje não tem muito esse hábito dos homens irem pro boteco, assim, né? Pelo menos das pessoas que eu conheço. Mas nos que eu vejo, eu sempre vejo pessoas mais velhas, mais idosas, que acredito eu, desde aquela época têm esse costume e continuaram com esse hábito até hoje. E aí ele vai falando de outras coisas, como por exemplo, a época dos tazos. Então, se você não viveu na época dos tazos antigamente, tinha esses circulinhos que você podia bater que nem figurinha, então você fazia várias coisas. E aí eles vinham dentro de um pacote de salgadinho. Só que aí depois de um tempo começaram a ver que as crianças estavam comprando salgadinhos por causa dos tazos e aí viram que a indústria estava manipulando as crianças para comprarem os produtos por causa do brinde e aí proibiram os brindes. Mas naquela época, você ter um tubo cheio de tazo era motivo de status na escola. Então todo mundo pegava tazo, tinha tazo repetido, levava pra trocar. Nossa, quem sacava aquele potão com aquele monte de tazo enrolado com elastiquinho tinha status alto na escola. Pra você ter noção como eram as coisas. E era super divertido. Então, brindes em coisas de comida eram muito comuns e a gente comprava por causa do brinde mesmo. Tá aí o Kinder Ovo que ganhou muito dinheiro às nossas custas. Tá certo que na minha época o Kinder Ovo custava 50 centavos. Depois de um tempo ele chegou ao preço absurdo de R$1. E aí, depois disso, inflacionou e ficou super caro. Hoje eu não compro mais de jeito nenhum. Comprei há um ano atrás, achei que não valeu a pena, não foi tão bacana. As surpresas na época eram muito mais legais, tinham várias estatuazinhas, coleção dos leõezinhos, e eu adorava colecionar. E como era baratinho, eu lembro que eu economizava dinheiro, andava a pé, vendia passe de escola para comprar Kinder Ovo. Bons tempos. Aí ele vai passando e falando de outras coisas. Na parte de tecnologia é uma parte que eu dei muita risada, porque eu vi tudo isso acontecer na minha casa. Quando chegou a época dos pagers ou bips, se você aí não faz ideia do que é, eu vou te explicar. Como muitos devem saber, o celular veio há relativamente pouquíssimo tempo. Antes disso, as pessoas tinham que se comunicar no telefone fixo, que geralmente era aquele ou de discador, que tem aquele círculo, ou de teclinha, que alguns tinham chavinha, inclusive era o da minha casa, que minha mãe tinha medo de usar o telefone. Ou você ia no orelhão, levava suas fichas, que depois veio o cartão telefônico, e fazia lá suas ligações. Aí veio o TAR do bip. E fala também sobre as fitinhas cassete, que eu mesma tinha o hábito de tentar fazer trilhas sonoras, então eu ficava de tocar, ia lá na frente do rádio esperando a minha música preferida tocar, ou mesmo aquela fita VHS que eu colocava para tentar gravar os clipes do Backstreet Boys na MTV. Então é muito legal quando ele fala dessas tecnologias da nossa época, e aí ele fala o seguinte: as fitas cassete, além de compactas, tinham uma grande qualidade. Nos ensinaram a criar playlists numa época em que a gente nem sonhava com Spotify e nos mostraram como compartilhar músicas num tempo ainda sem MP3. Fazer seleção de músicas não era coisa de pequena importância não. No fundo, era quase uma forma de biografia, memórias de certo período da vida, manifesto político ou ainda declaração de amores frustrados que não voltariam jamais. Também de ativismo digital, antes de eu saber que raio de coisa é ativismo digital.
Os mais mirabolantes cálculos tinham de ser feitos para definir se a música iria caber inteira naquele lado da fita, os segundos entre uma música e outra, e até se cortar aquele finalzinho chato de alguma música, seria uma boa estratégia para ganhar uns 20 segundos na próxima do Pink Floyd. O ato de gravar música da rádio vez ou outra é lembrado com saudosismo por alguns, mas quem viveu essa época sabe o veneno que passamos para conseguir a última do Paralamas do Sucesso ou do Engenheiros do Havaí para a seleção de rock nacional. Às vezes ficávamos horas com o dedinho no rec pause esperando a abençoada música tocar. E ela não tocava. Quando tocava, o infeliz do locutor ainda tagarelava qualquer coisa ou tascava uma vinheta no meio da música para mostrar que a felicidade não vem sem sofrimento e desilusão. Poucas coisas davam mais ódio que isso. E eu lembro de como eu adorava fazer playlist. Nossa, eu fazia pra namorado, pra crush, e queria pegar um ao vivo. Às vezes tinham aquelas top 10, eles já faziam uma prévia, eu ficava aguardando quando ia ser a minha vez e fazia várias fitinhas e trocava com as pessoas na escola. Eu lembro que no colégio tinha até uma galera que ganhava uma grana, que eles tinham uma lista de várias músicas e aí você escolhia as músicas e eles gravavam a fita pra você certinho, direitinho. Então, olha, quem tinha criatividade e tecnologia naquela época ganhou um dinheiro meu também. Dividir o fone de ouvido do belíssimo Walkman amarelo da Sony era coisa de amigo mesmo. Egoísta usava fone de arquinho. Já o Discman era ostentação de peso aonde quer que você fosse. Ir pra escola ou pro catecismo ouvindo o primeiro CD do Charlie Brown num Discman Iowa prateado era uma declaração de status. E era mesmo. Eu lembro quando o menino que estudava na minha sala, o que tinha mais poder econômico, chegou com um Discman e a gente só tinha Walkman e olha lá. Era uma briga para dividir o fone de ouvido. Então, cada aula a gente se revezava para ouvir música com ele. Então, era uma briga até cada um ter condição dos pais darem de presente um Discman, porque naquela época a gente ainda não tinha idade para trabalhar. As telecomunicações também sofreram revolução nos anos 90. Depois que aposentamos os telefones de disco, os aparelhos com teclado se tornaram comuns naqueles móveis de madeira que pesavam meia tonelada. Isso foi ótimo porque com eles dava para jogar Hugo na TV Gazeta. Uma pena que nunca fui atendido no programa e fiquei de castigo pela quantidade de custos gastos. Eu consegui jogar o Hugo na infância. Chupa essa manga. Mas voltando ao maravilhoso mundo das telecomunicações, acho que as coisas começaram a mudar com a chegada do esquisitíssimo pager ou bip. Aquele aparelhinho pequeno, geralmente preto, com um visor de calculador em 2 ou 3 botões. Um belo dia cheguei da escola e meu pai está com um desses explicando como funciona. Basicamente, você tinha que pegar o seu telefone, Intelbras bege ou correr com uma ficha no orelhão mais próximo e ligar para uma central. Você então dizia para a telefonista de lá a mensagem que queria transmitir. A atendente anotava ou digitava, sei lá eu, tudo atentamente. Privacidade era o que não faltava aí, hein? Depois ela transmitia a mensagem para o dono do bip. Era uma espécie de nude informacional da época. A família toda correu para ver a nova maravilha. Alguém deveria ter pego a Kodak com um filme de 36 poses para registrar o acontecimento. É preciso dizer que os escritórios também foram modernizados nesse período. Uma repartição de respeito tinha que ter um belíssimo aparelho sobre a mesa. Só quem viveu essa época sabe quão engenhoso era enviar um fax em perfeitas condições para alguém. Alô? Poderia passar o sinal do fax, por favor? Quando eu trabalhava como auxiliar de escritório, eu ainda tive que passar muito fax. E não tô falando daquele fax, não. Presta atenção. Escolas públicas recebem inovações tecnológicas com uns 10 anos de atraso. A professora chega empunhando uns desses mimeógrafos logo cedo, era prova na certa. No mínimo exercício valendo ponto. Assim como a mágica do fax, que enviava e recebia documentos com textos e imagens pela linha do telefone, eu também nunca entendi a bruxaria dos mimeógrafos. Rodar aquela traquitana com álcool e daí saírem cópias na cor roxa era demais para minha cabeça. Receber a folha molhada e sentir o cheiro de álcool que subia da prova de matemática pode ter sido a primeira experiência no submundo das drogas de muita gente, inclusive a minha. E quem nunca ficou muito louco com cheiro de álcool de mimeógrafo, que atire a primeira prova amassada numa bolinha de papel. Então, deu pra ver que esse livro fala muita coisa, fala sobre as músicas do El Chan, que a gente
dançava na boquinha da garrafa, os costumes de programas de TV, de auditório, videocassetadas, Olimpíadas do Faustão e o que mais você conseguir lembrar dos anos 90, eu acredito que você vai encontrar esse livro. Além de encontrar tudo que eu me lembrava, eu ainda encontrei coisas que eu nem conhecia. Então é muito bacana até pra gente aumentar o nosso repertório anos 90. Então é um livro que eu achei muito divertido. Eu acredito que você também vai gostar. Então, se você tá buscando uma leitura leve para dar umas risadas, ou até um livro para dar de presente para alguém nesse final de ano, Como Eu Sobrevivi aos Anos 90 é uma dica muito bacana e eu super indico. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!